glorifica a Deus. Veja, não é a família perfeita que glorifica a Deus, é a família imperfeita que vive no seu máximo, da melhor maneira possível, para glorificar a Deus. Amém? Vamos lá então, Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, vamos ler de novo. Semana passada nós já lemos, já começamos, mas vamos mais uma vez. Efésios 5, 22, e diz assim a palavra do Senhor: Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Senhor nosso Deus, mais uma vez, nós queremos te dar graças, te louvar pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, pela tua igreja, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por estarmos aqui hoje como corpo de Cristo, como família unida aqui na terra, para aprendermos mais de ti. Que teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que possamos ser famílias melhores, para então assim formarmos uma sociedade melhor e assim glorificarmos o teu nome, Senhor Deus. Obrigado por este privilégio que temos de estarmos aqui hoje, obrigado pelo privilégio que eu particularmente tenho aqui de estar pregando a tua palavra. É no teu santo nome, no santo todo-poderoso, do nome todo-poderoso do Senhor Jesus é que oramos. Amém. 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 Então, vamos lá. Então, semana passada nós começamos a estudar sobre as orientações do apóstolo Paulo sobre os relacionamentos íntimos entre os cristãos, especificamente o casamento, entre o homem e a mulher. Hoje, então, nós vamos passar mais específico ainda para a família. Não só o homem e a mulher, mas a família, também aos filhos. Vimos que Paulo, antes de dizer que a mulher deve ser submissa ao marido, no verso 22, antes disso, no verso 21, ele disse que nós devemos sujeitar-nos uns aos outros por temor a Cristo. Então vejam, a palavra aqui, sujeição ou sujeitar-se, de maneira nenhuma, Paulo não quis dizer isso, eu não quero dizer isso, pastores não querem dizer isso, a não ser uns pastores liberais que tem por aí, que quer dizer, liberais nem tanto, porque eles são machistas, liberais, não sei como que é, ou é machista, ou é liberal, ou é as duas coisas, fica difícil saber, né? Porque uma hora é machista, outra hora é liberal, outra hora é ortodoxo, então fica difícil saber. Mas submissão de maneira nenhuma é sinônimo de inferioridade ou de humilhação da outra pessoa. Pelo contrário, quando eu sou como igreja submisso a Cristo, nós como igreja, quando somos submissos a Cristo, nós estamos então desenvolvendo um papel de amor. Nós estamos sendo amorosos com Cristo, demonstramos amor por Cristo. Assim como a mulher, quando é submissa ao marido, está demonstrando por ele amor e respeito. Paulo faz essa jogada de palavras, essa comparação entre o casamento homem-mulher, entre o casamento homem-mulher com Cristo e a igreja. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, o qual ele um dia vai vir buscar e então viveremos com ele na eternidade. Amém? Então, vale ressaltar de novo que nem Paulo e nem eu estamos dizendo que sujeição é sinônimo de fraqueza ou humilhação, mas sim demonstração de amor e respeito. Já falei isso na semana passada e quero reafirmar, ok? Que o conceito de família
família hoje na sociedade está fragmentado. Hoje, quando você fala, quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo de vocês, um casal desse, jovem, bonito, né, que terminou a faculdade, ou está fazendo ainda a faculdade, resolve falar assim, vamos casar. A sociedade quer apedrejar esse pessoal. Como você vai fazer uma coisa dessa? Você é muito novo. Você primeiro precisa desenvolver a sua carreira, você precisa comprar uma casa, uma Ferrari, um barco, um iate, depois você casa. E ainda, quando fala em ter filhos, então, parece que você está falando, vou tomar veneno. Né? Quando fala em ter filhos, então, a coisa fica mais grave ainda. Então, a ideia de família está cada vez sendo mais fragmentada. Tanto que hoje, inclusive, pasmem, inclusive dentro de igrejas, aqui na Inglaterra, na América, e isso está chegando no Brasil, eles já estão dizendo o seguinte, fala o seguinte, irmãos, já que você não tem muita certeza, não casa não. Fica junto. Se não der, larga. É isso aí, está sendo ensinado em púlpito. Em púlpito. Então, vocês estão vendo até onde está chegando? Então, aí, a família está fragmentada, consequentemente, a igreja está fragmentada, consequentemente, a sociedade está onde está. Ok? E eu disse e afirmo de novo que famílias saudáveis geram igrejas saudáveis, que consequentemente geram uma sociedade melhor. Essa responsabilidade também é nossa. Se nós temos família saudável, a igreja vai ser saudável e a sociedade vai ser melhor. Ah, mas a gente faz muito pouco. Não interessa, faça a sua parte. Façamos nós a nossa parte. Os outros, depois eles vão responder para quem tem que responder. E nós também. Então, façamos nós a nossa parte. Segundo alguns de vocês que estavam aqui semana passada, disseram que eu falei muito do homem e pouco da mulher. Que eu defendi as mulheres e que eu sentei o rei nos homens, semana passada. Não é verdade. Quer dizer, pode ser que seja um pouco verdade. Mas hoje, nós vamos entender melhor essa dinâmica toda, tá bom? Eu já vou avisar que hoje vai ser um pouco mais longo, porque eu quero terminar esse assunto. A verdade é o seguinte, gente. Os valores bíblicos em relação à família, eles estão sendo manipulados, ou eles estão sendo substituídos pelo relativismo. Ok? O pastor Renato Vargens, do Brasil, ele é carioca, ele escreveu um livro chamado Masculinidade em Crise e seus efeitos na igreja. É um livro excelente. Homens, leiam esse livro. Masculinidade em Crise e seus efeitos na igreja. Renato Vargens. Ok? Ele trata muito bem desse assunto. Ele, inclusive, cita, em um trecho desse livro, uma ex-atriz que se tornou escritora, chamada Maria Mariana. Ela deu uma entrevista em 2009, e disse o seguinte: homens e mulheres têm funções e habilidades bem diversas. Homem e mulher estão no mesmo barco, no mesmo mar, onde existem ondas, tempestades, maremotos, e alguém precisa estar com o leme na mão. Os dois não dá. Deus preparou o homem para estar com o leme na mão, porque ele é mais forte, tem raciocínio mais frio. A mulher tem mais capacidade de olhar em volta, ver o todo e desenvolver a sensibilidade para aconselhar. A mulher pode dirigir tudo, mas o lugar dela não é no leme. Essa moça não é crente, pelo menos não era nessa época, não sei se é hoje. Mas ela tomou tanta pedrada, tanta tijolada por causa dessa afirmação que ela fez. E isso vem exatamente ao encontro do que disse Paulo no verso 23, que nós acabamos de ler. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Mais uma vez, eu quero lembrar que existe essa comparação de relacionamentos, ok? A mulher se submetendo ao seu marido, assim como a igreja se submete a Cristo, deve buscar, veja, amor, santificação, devoção e serviço. O homem, entendendo o seu papel,
representante de Cristo aqui na terra, ao olhar para a sua esposa, ele deve se entregar por ela. Ele deve amar, ele deve proteger, santificar, alimentar e pastorear a sua esposa. E por que isso não está acontecendo? Porque o problema todo começa em casa. O problema todo começa em casa. O homem, a verdade é que o homem ele tem se acovardado diante das suas responsabilidades e deixando para a mulher as decisões que cabem a eles tomarem. Já viu aquela história? Pai, pode sair? Pede para sua mãe. Mãe, pode sair? Pede para o seu pai. Ele falou que é para pedir para você. Ah, então o que ela falou está falado. Por quê? Porque a gente não quer conflito. Homem não gosta de conflito. Homem não gosta de conflito. Quando a mulher fala, vamos ter uma conversa, fala, deixa quieto, nega, vamos dormir, amanhã não conversa. Homem não gosta de conflito. Homem não gosta de conversar. A gente conversa, quer dizer, a gente conversa bastante, né, Giana? Conversa bastante. Mas quando é conflito, né? Quando é conflito, a coisa fica mais difícil, né? E as mulheres, em contrapartida, diante de um homem acovardado, que a palavra não é, desculpem nada. Eu estou usando essa palavra acovardados e covardes, porque não tem outra palavra para ser usada. Não tem outra palavra para ser usada. Por causa de um homem acovardado, elas então tomam as rédeas da liderança familiar e, inclusive, liderança eclesiástica. O que está acontecendo nas igrejas? Homem não quer trabalhar, homem não quer servir, homem não quer ensinar, homem não quer ministrar. O que está acontecendo? As mulheres estão se levantando. E eu não estou colocando aqui, eu estou falando que isso é uma coisa negativa. Não é, é positivo, mas seria muito mais positivo se os dois estivessem fazendo. Se os dois estivessem fazendo. E aí, o problema se agrava, então, na criação dos filhos. E veja, eu estou aqui extraindo do texto, ok? O que o texto quer dizer. E eu não estou aqui colocando a minha opinião pessoal acerca dessas coisas. Eu estou apenas trazendo dados para vocês. É só olhar à sua volta. É só olhar à sua volta, tá? Eu não estou aqui expondo a minha opinião acerca disso. Eu vim de uma família fragmentada. Meu pai deixou minha mãe, eu tinha 3 anos de idade. Minha mãe me criou e criou... Aí ficou grávida do meu irmão, que também largou ela. Meu irmão não tinha nenhum ano, ou seja, tudo lascado. Então eu vivi lá. Eu tive lá. Assim como muitos de vocês. Ok? Então o que eu estou dizendo é, primeiro, de conhecimento de causa. Certo? E segundo, de experiências e de olhar ao redor. A não ser que você seja cego ou finge que não enxerga, e aí você vai falar que eu estou errado. Mas tudo bem também. E aí, vamos lá. E aí o problema, nesse casamento conturbado, vem também o problema da próxima geração, que é a criação de filhos. Aí o que acontece? Veja, o pai não tem boca para nada. Porque ele deixa para a mulher as responsabilidades. Meu negócio aqui é trabalhar e trazer dinheiro. Está aqui o dinheiro. E outra coisa, toma conta você também, porque eu não quero saber, meu negócio é trabalhar. Também não estou dizendo que está totalmente errado, porque tem mulheres que têm... Por exemplo, eu já fiz isso. Quando trabalhava no Brasil, trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite. Dava aula que nem um doido. Chegava no dinheirinho e falava, nego, se vira, você trabalha com administração, né? Então se vira, quero saber. Tudo bem. E ela lidava muito bem com isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo fugir da responsabilidade. Não quero fazer, então, faça você. Não quero cuidar dos filhos, então cuide você. Não quero ensinar, ensina você. É isso que eu estou dizendo. Ok? Então, diante dessa covardia toda, né? O pai não ensina, não orienta e não dá exemplo de homem dentro de casa. A mãe, então, tomada de sua natureza amorosa e extremamente protetora, vai então criar os filhos da seguinte maneira. Do menininho bonitinho da mamãe, ela vai cuidar como se fosse um príncipezinho. Filhinho da mamãe. Não pode machucar, não pode ralar o joelho, não pode ter responsabilidades, não pode varrer a calçada, não pode cortar a grama, não pode bater um prego, porque senão machuca a mãozinha. Já a menina, a mãe olha para a menina e fala assim, olha,
você não vai passar pelo que eu passo, pelo que eu estou passando com o seu pai. Então você vai ser forte. Você vai estudar. Você não vai trabalhar, você não vai cuidar de casa, não vai aprender a fritar ovo, você não vai aprender nada, você vai estudar. Você vai para a faculdade, você vai seguir carreira, você não vai casar, você não vai nem ter filho, só lá pelos 35, 40, e olha lá. Quando tiver com 2 diplomas na mão. Seja forte. Vá à luta, menina. É assim ou não? É exatamente assim, com raríssimas exceções. E isso reflete, adivinham onde? Nos lares, na igreja, na sociedade em geral. É por isso que eu disse que hoje nós vamos entender melhor essa dinâmica toda. Porque não existe um culpado. Existem 2 imperfeitos tentando criar a família da sua maneira perfeita. Entendem? Não existe um culpado. Não existe o homem é culpado, a mulher é culpada. Os 2 são culpados. Porque os 2 são imperfeitos. Porque quando nós queremos criar uma família que não seguem os preceitos bíblicos do Senhor para a família, nós temos famílias fragmentadas. Irmãos, o marido, ele deve conduzir a esposa com o mesmo amor que Cristo demonstra quando guia a igreja. E o que é que Cristo fez primeiramente pela igreja? Ele entregou a sua vida pela igreja. Os homens, eles são orientados a amar as suas esposas como seus próprios corpos. Tem uns relaxados aí que não gostam nem do próprio corpo, né? Se você não gosta do próprio corpo, imagine da esposa. Imagine se cuida da esposa, então. É verdade ou não? É verdade. Tudo bem que alguns são demasiados, né? Alguns são demais, mas aí já entra para outro lado. Ninguém maltrata ou abusa do próprio corpo. Ninguém faz isso. A não ser que você esteja com uma doença mental, a não ser que você esteja com um problema muito sério, e aí já entra também numa outra área. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, se você é são, se você é saudável, você não quer mal para você mesmo. E a Bíblia compara a esse amor que você tem por você mesmo, ao amor que você tem que ter pela sua esposa. Opa, alguém disse isso, não foi? O primeiro mandamento é, amai a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é, amai o seu próximo como a ti mesmo. Opa, alguém falou isso, quem será que foi? Foi Jesus, a Marissa. A Marissa está ligada. Amém. É isso aí. É isso aí. Em relação ao verso 26, menciona que Jesus purificou a igreja. É importante aqui a gente destacar isso, ok? Nós devemos entender que o homem, ele deve se dedicar à salvação da sua esposa. O homem deve, se a sua esposa não for crente, se você se converteu primeiro, você tem que pregar para ela. Você tem que zelar pela salvação dela. Se ela já é crente, então você tem que zelar pela santidade dela. Você tem que estudar a Bíblia com ela, você tem que orar com ela. Você é o cabeça da igreja, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Assim como nós aprendemos com Cristo, a sua esposa tem que aprender com você. A minha esposa tem que aprender comigo. E eu não estou dizendo que as esposas não devem estudar, pelo contrário, nós temos aqui curso teológico, as meninas estudam teologia. Teologia, as meninas estudam teologia, elas querem aprender, e está ótimo, isso é ótimo, é muito bom, isso gera crescimento na igreja, porque assim vocês também vão conseguir ensinar seus filhos. Nós devemos procurar, a toda maneira, a todo momento, ser um bom líder espiritual, e a liderança espiritual começa em casa, no lar, conduzindo nossa esposa no caminho de Cristo. E esses versículos também, eles condenam o egoísmo em relação às nossas esposas. O texto diz que as nossas esposas devem ser submissas a nós, desde que, e existe aqui, nesse caso, uma condição, eu não esteja fazendo ou orientando algo que a minha esposa faça que esteja fora dos padrões bíblicos. Se eu estou trabalhando pela santidade da minha esposa, eu não vou fazer isso, concordo? Se eu estou trabalhando para que ela seja mais santa, mais amorosa, mais dedicada a cada dia, eu não vou pedir nada para ela que seja longe da palavra de Deus, porque isso é errado.
Do mesmo modo, a igreja de Deus que se submete à autoridade de Jesus em todas as coisas, a esposa deve se sujeitar à liderança do marido. Devemos entender que as instruções elas não se referem à obediência condicionada à atitude do marido. Nesse caso, não é condicional. Ela deve se submeter mesmo quando ele não for amoroso. Cada um deve cumprir o seu papel. E às vezes a gente não é amoroso, a gente é bruto. Mas desde que o seu marido não quer que você minta, que você faça coisas que estão longe da palavra de Deus, submissão. E aí o verso 33 diz que a esposa deve respeitar. O que é respeitar o marido? É acatar, honrar, considerar. Também é necessário. E Paulo vai adiante, a mulher e o homem quando se casam se tornam uma só carne, assim como a igreja é o corpo de Cristo, homem e mulher se tornam uma só carne. Por esse motivo, as esposas e os próprios maridos devem submeter-se uns aos outros. Aqui é onde está o segredo, não é machismo ou feminismo ou qualquer ismo que você queira colocar, aqui é amor mútuo, um amando o outro, um se submetendo ao outro. Amém? Eu vou colocar vocês na conversa, vocês estão muito quietos. Ok? Wiersbe, em um dos seus comentários acerca de Efésios, ele diz o seguinte: quando a esposa cristã sujeita-se a Cristo e deixa que Ele seja o Senhor de sua vida, não tem dificuldade de sujeitar-se a seu marido. Se ambos vivem sob o senhorio de Cristo, o resultado só pode ser harmonia. E agora eu digo a vocês, as esposas que têm dificuldade de se submeter ao seu marido, têm também dificuldade de submeter-se a Cristo. E isso aqui é via de regra. Uma esposa insubmissa, uma esposa que não aceita nada, ela também não aceita o senhorio de Cristo. Então precisamos estar atentos sobre isso. E o esposo que não ama a sua esposa como deve, ele também não ama Cristo como ele diz que ama. São os dois papéis aqui. Então, de novo, repito. Então, tem um culpado aqui? Tem algum culpado aqui? Levanta a sua mão se você é culpado do seu lar não ser uma glória. Não tem culpado. Existem duas partes, existem dois imperfeitos tentando fazer tudo a sua moda perfeita. Porque a gente erra muitas vezes, irmãos, e não me entendam mal aqui, tá? A gente erra muitas vezes querendo acertar. A gente erra querendo acertar, a gente faz errado querendo fazer o certo. A gente ofende, a gente deixa nossas esposas chateadas, nós achando que estamos agradando. As esposas, em contrapartida, a mesma coisa. Às vezes acham que estão sendo submissas em algum ponto e falando ou agindo dessa maneira, mas não estão. Eu já presenciei esposo falando com o seu marido como se estivesse falando com o menino da escola. Cala a boca, senta aí, não faz isso, moleque, chamando de moleque. Irresponsável, estúpido. E por aí vai. E em contrapartida, já vi esposos também tratando a esposa como se fosse um pedaço de pau. Você chuta, você joga, você põe para lá. Então, essa submissão mútua, essa família que glorifica a Deus não pode ser assim. Essa família que quer glorificar a Deus, vão existir erros, nós vamos fazer coisas erradas, nós vamos errar e errar de novo, e amanhã errar de novo, e errar de novo, e errar de novo, mas nós precisamos, em nome de Jesus, buscar a fonte, nosso manual. Esse aqui é o nosso manual, não só de fé, mas de prática, E agora, eu quero convidá-los a continuar a história. Porque aqui, todo mundo é alguma coisa daqui.
Ou você é esposo, ou você é esposa, ou você é filho. Certo? Certo? Ok. Espero que você seja. Ou você é esposo, ou você é esposa, ou você é filho. Então a mensagem é para a família. Vamos lá então, Efésios, capítulo 6, nós vamos ler de 1 a 4. Efésios, capítulo 6, de 1 a 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Primeira coisa que o texto diz, primeira colocação aqui, refere-se à responsabilidade dos filhos. Obedecer aos pais. O verbo obedecer é de extrema importância na Bíblia. Seu significado é escutar, ouvir, ser submisso, acatar as orientações do pai. E existe uma razão para essa ordem, porque o pai só quer o melhor para o seu filho. Seu pai já te mandou pular de um precipício? Sua mãe já mandou você tomar veneno? Alguma vez? Não. O pai, assim como o nosso Pai Celestial, ele só visa o nosso bem. Então devemos obedecer. E mais uma vez, aqui não estou falando de obediência cega a um pai autoritário, a um pai ditador, a uma mãe louca, desvairada, que não sabe nem o que está falando. Nós estamos falando aqui de princípios bíblicos. Esse é o procedimento do filho cristão, pois é determinação de Deus para que os filhos obedeçam e assim eles tenham vida longa na terra. Olha que promessa linda. E aí eu lembro, né? Nosso famoso Quinzinho. Quinzinho, irmão do Marcos, Joaquim, baiano. Aí ele fala assim, sabe por que a gente morre? Porque é burro. Porque é burro. Porque a Bíblia fala, obedecer pai e mãe, não obedece, morre, burro. É assim que ele fala. Não obedeceu, morreu, burro. Porque a gente é burro. E a gente é burro. Quando a gente não obedece a Deus, a gente está sendo o quê? Burro. E aqui nós estamos falando também de morte espiritual. De morte espiritual. E de novo, essas orientações devem ser de acordo com a palavra do Senhor. Alguém abra para mim Atos capítulo, deixa eu ver aqui, desculpa, capítulo 5, verso 29. Atos capítulo 5, verso 29. Abra e leia bem alto, por favor. Amém, amém, pastor Kleber. Antes, importa obedecer a quem? A Deus, do que aos homens. Segunda coisa, obedecer aos pais e também honrar aos pais. Honra. Honra significa estimar, respeitar, considerar os seus conselhos, as suas orientações. Quando nós contrastamos essa orientação com as palavras de Paulo, nós vamos ver bem o que ele disse em 2 Timóteo 3, quando ele diz que os pais se voltariam contra os filhos iam começar a desobedecer, os filhos iam largar a mão dos pais, os pais largar a mão do filho. Esses seriam alguns sinais dos finais dos... Está longe, você acha? Pelo contrário, já começou faz tempo. Já começou faz tempo. A pergunta que todo jovem cristão deve responder diante de Deus é essa: você tem obedecido e tem honrado seus pais? Não responda para mim. Responda para o Senhor. Você tem agido de maneira bíblica e digna e tem obedecido aos seus pais, mesmo quando você acha que eles não estão certos, porque você sempre está certo? O pai vai falar, eu sei, pai. Eu sei, mãe. Mas mãe,
Mas pai,